Teoria geral de sistemas, galera. Na verdade, essa é uma disciplina que ela vem para fazer nivelamento de conhecimento, tá? Aqui vocês aprendem os fundamentos de sistemas e de administração. É como se fosse uma junção. Então a gente vai aprender termos, né, que são usados, teorias gerais para qualquer tipo de sistema, como o próprio nome da disciplina diz. Por isso que ela é uma disciplina em comum, tanto para o curso de Sistema de Informação, quanto para o curso de Engenharia da Produção, tá? De produção. Então, por isso da junção, certo? A mesma disciplina, então juntou a mesma galera, certo? Já vou adiantar aqui, talvez para o pessoal de engenharia de produção, apareça alguns termos que vocês talvez não conheçam, que são termos voltados aí para o pessoal de sistemas de informação. Caso isso acontecer, vocês podem me interromper, tá? E pedir para explicar, que aí eu explico o que é, beleza? Porque talvez são alguns termos que é bem comum para a gente, e aí vocês não fiquem com a dúvida, tirem essa dúvida, tá? Outra coisa antes de começar aqui a aula, eu vou pedir para no fim da aula vocês não saírem, porque foi recomendado a gente fazer uma chamada toda a aula, então eu vou estar fazendo chamada com vocês, tá? Então vocês fiquem um pouquinho aí para a gente organizar a chamada. Então vamos lá. Introdução, né? O que é a teoria geral de sistemas? Na verdade, a gente entende o significado da nossa disciplina analisando palavra por palavra o nome dela. Então, teoria, na verdade, se a gente for pegar no dicionário o significado, é a ação de examinar, estudar algo, né? Um mapeamento para observação de um fenômeno. Então, isso seria teoria. Quando eu falo em geral, pode ser aplicada a qualquer coisa, né? No caso, a gente está falando de sistemas. Então, é o ato de você estudar qualquer sistema. E aqui cabe um parênteses, não confunda esse sistema, principalmente quem está nos sistemas de informação, com sistemas somente computacionais, tá? Eu não estou falando somente de um sistema de computador, apesar de que a maioria dos exemplos da disciplina eu vou usar um sistema de computador como exemplo. Mas eu estou falando de qualquer tipo de sistema. E aí é necessário a gente entender o que é um sistema. Sistema, na verdade, é um conjunto de elementos, materiais ou ideais entre os quais se possa encontrar ou definir relação. Então, na verdade, isso é um sistema, certo? Então, o que a nossa disciplina vai visar? Ela é o estudo, tá? Dessas partes desses sistemas e de como elas se interligam, certo? Então, aqui a gente vai ver diversas teorias diferentes falando a respeito de sistemas de informação e como eles funcionam, tá? E quando eu digo sistemas de informação, lembrando, eu não estou me referindo somente a um programa de computador, mas sim a qualquer sistema. A gente vai entender um pouco melhor o que vem a ser esses sistemas no decorrer das aulas, certo? Então, teoria geral de sistemas é uma teoria que tem por objetivo melhorar a compreensão dos sistemas, podendo ser aplicada de forma geral a todo tipo de sistema. Ela é interdisciplinar, pois para sua compreensão e aplicação recorre-se a conceitos de filosofia, sociologia, biologia, administração, dentre outros, tá? Então ela é um conjunto de conceitos que vem dessas disciplinas que faz com que a gente analise sistemas e consiga melhorar a compreensão sobre eles, tá? As propriedades dos sistemas não podem ser descritas em termos dos seus elementos separados. Então, eu acabei de falar para vocês que o sistema ele é um conjunto de partes interligadas. Então, se a gente voltar aqui um pouquinho, conjunto de elementos e materiais ou ideais. Quer dizer, esses elementos são funcionalidades ou são elementos que se interligam e formam um sistema. Então, sistemas não podem ser descritos em termos dos seus elementos separados. O que eu quero dizer com isso? Um sistema ele é um conjunto de vários elementos, e um elemento sozinho ele não descreve o sistema.
Vamos dar um exemplo mais prático disso. Imagine um celular, tá? O celular, eu posso falar que ele é um sistema porque ele é uma junção de tela, com câmera, alto-falantes e um sistema operacional que faz com que tudo isso funcione em conjunto, mais os outros elementos desse celular. E quando tudo isso funciona em conjunto, eu tenho um smartphone, né? Que é o celular em si. Então, o sistema smartphone ele é composto por tela, por microfone, alto-falante, câmera, leitor de digital, sei lá, luz, a própria tela em si, proteções, e aí vai, né? Você vai descrevendo, né, elementos que compõem um celular. O celular seria o sistema. E o que eu estou descrevendo essas partes desse celular seriam os elementos. O que eu estou querendo dizer aqui? Se eu falar para você, leitor de biometria, tirar o leitor de biometria do meu celular e tentar somente com a ótica sobre o leitor de biometria tentar explicar um celular, seria impossível. Porque ele é um elemento do celular. E eu preciso de todos os elementos em conjunto para que o celular funcione. Acho que deve ter ficado claro, né? Então, o sistema é o conjunto desse monte de elementos que fazem com que o celular funcione. Então, a gente vai estudar essa relação entre essas partes aqui, tá? Bom, então qual que são as premissas da teoria geral de sistema, né? Qual que é a base da disciplina? Os sistemas normalmente existem dentro de outros sistemas, tá? Então é muito comum eu ter sistemas menores que fazem parte de sistemas maiores, tá? E assim por diante. Então os sistemas são abertos, né? O que é isso? Normalmente os sistemas eles podem ser acessados por outros sistemas e as funções dos sistemas dependem de sua estrutura. Aqui cabe dizer que quando eu falo sistema, eu posso me referir a qualquer conjunto de partes que se interligam e desempenham uma função. Se a gente não pensar em computação, né, pensar um pouco mais aberto, por exemplo, uma empresa, como funciona uma empresa? Vamos pegar como exemplo um supermercado. O supermercado tem o setor financeiro, o setor logístico e o setor de compra e venda. Deve ter outros setores, mas vamos focar nesses três. Cada um deles é um sistema dentro do supermercado, tá? E o supermercado como um todo é um sistema maior. Então, se você for parar para pensar no sistema financeiro de um supermercado, ele vai cuidar das entradas e saídas, né, de dinheiro normalmente, compras e vendas, folha de pagamento e assim por diante. Então, esse sistema financeiro, ele possui essas algumas características, alguns elementos que fazem com que ele funcione por si só como sendo um sistema financeiro. Em contrapartida, ele faz parte do supermercado, e o supermercado é um sistema maior, que abriga outros subsistemas, por exemplo, o setor de logística e o de compra e venda de produtos. Então, essa junção desses três sistemas fazem ou compõem um sistema maior, que é um sistema logístico de um supermercado, né? Ou o próprio supermercado em si. Então, é muito fácil de entender, tá? Subsistemas e sistemas. E o que eu estou querendo dizer nessa primeira afirmação aqui é que eu tenho sempre sistemas que podem funcionar dentro de outros sistemas. Então, eu tenho sistemas menores que trabalham dentro de sistemas maiores, tá? E quando eu digo que sistemas são abertos, é que esses sistemas eles têm relação um com o outro. Tomando como base o supermercado, o sistema financeiro ele precisa de ter acesso à compra e venda de produtos. Senão não tem como manter o sistema financeiro. Em contrapartida, a compra e venda de produtos, ela precisa de estar atrelada ao sistema financeiro, por exemplo, para fazer o fechamento de caixa. E o sistema de logística precisa estar interligado com esses outros dois sistemas para saber os custos
por exemplo, de envio ou recebimento de mercadoria e a entrada e saída desses produtos no setor de compra e venda. Então percebam que eu analisando esses três subsistemas, eles estão interligados e eles fornecem informações um para os outros. Então esses sistemas eles são abertos nesse sentido. Eles conversam entre si, tá? As funções de sistema dependem de sua estrutura e vai depender de como você organiza esse sistema e das regras que são adotadas. Alguma dúvida até aqui, galera? De boa? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. De boa, professor. Aí, Tranquilo. legal, legal. Então vou continuar aqui. De vez em quando eu parar, dar uma olhadinha no chat, que eu sei que tem uma galera que tem problemas aí, às vezes, com o microfone e tal, aí eu dou uma olhadinha lá. Bom, então, teoria geral do sistema, em termos gerais, visa entender o ser humano, o ambiente como parte do sistema que se interagem buscando entender as interações sobre múltiplas perspectivas. Já vou explicar isso de uma forma mais simples. Terminar só aqui. Ela provê uma linguagem geral, fazendo uma ponte entre várias áreas, isso é, uma comunicação interdisciplinar. Bom, na verdade, a teoria geral de sistemas, ela visa entender essas partes que eu expliquei para vocês, que muitas vezes compõem os sistemas, subsistemas e sistemas maiores, e ela vem para tentar explicar qual que é a funcionalidade, né, ou o papel do ser humano dentro desses ambientes. Então, por isso é importante o estudo da teoria geral de sistemas, tá? E qual que é o impacto disso, né? Como isso vai impactar tanto para o ser humano que trabalha nesse ambiente, quanto para a empresa em si. Então, primeiramente, vamos pensar em sistemas, tá? Quais que são os componentes de um sistema, tá? O limite do sistema define o sistema como qualquer outro. Então, quando eu falo em limite de sistema, eu estou falando do ambiente, tá? Vamos fazer aqui algumas analogias para a gente entender um pouco melhor. Pensando no supermercado, qual que seria o limite do supermercado? O próprio supermercado em si, ou seja, o local onde o setor financeiro, o setor de compra e venda e o setor logístico trabalham. Então esse é o ambiente, tá? É o limite do meu sistema. Ele se restringe ao supermercado em si. Um sistema computacional, por exemplo, um PC, né, uma máquina, um computador, ele se restringe, se você pensar um notebook, no que é um notebook, né? No espaço que ele ocupa ali, nas peças que ele tem, no sistema operacional instalado nele. Então, aquele é um ambiente. E dentro de um notebook existem vários subsistemas que fazem com que ele funcione, da mesma forma que com o supermercado. Então, eu tenho que pensar no limite do sistema como sendo o ambiente que ele trabalha, ou melhor dizendo, o ambiente que ele envolve, tá? Então, esse é o limite de um sistema. As unidades básicas do sistema são os elementos do sistema. Então, elementos de um sistema é o que faz com que esse sistema funcione. Pensando no supermercado, quais são os elementos que fazem parte do sistema? Eu poderia ter como exemplo os funcionários. São elementos que fazem com que o sistema funcione. Eu poderia ter um contador, eu poderia ter uma equipe de reposição de mercadorias. São elementos que fazem parte desse sistema e que fazem com que esse sistema funcione, tá? Podem existir subsistemas. Isso daqui eu já expliquei anteriormente para vocês, que é quando eu tenho sistemas menores que fazem com que os sistemas maiores funcionem. E eles se interagem para gerar esse sistema maior, tá? A forma na qual os elementos do sistema são organizados ou arranjados é chamado de configuração, que é o sistema em si trabalhando sobre as suas regras. Isso eu chamo de configuração.
Se a gente for analisar um computador ou um celular, né? Quando eu falo qual a configuração do seu computador, aí você vai falar para mim, é um processador i7 ou i9, sei lá, né? i8, um processador i7 nona geração, eu tenho 16 GB de RAM, eu tenho a placa de vídeo de 16 GB, e aí você vai, né, falando sobre o seu computador. Essas configurações que você está falando são elementos que compõem o seu computador e são subsistemas que fazem com que eles existam. E mais, né? Todos esses elementos que eu estou citando é a configuração do meu sistema, é como ele é arranjado para funcionar. Então vocês sabem que tem a placa-mãe em um computador e que todas essas peças que eu estou falando estão conectadas nessa placa-mãe e faz com que ele funcione. A mesma coisa para um celular, tá? E se eu for pensar em uma empresa, eu tenho esses elementos, como o setor financeiro trabalha, como o setor de logística trabalha, como recursos humanos trabalha, como eles interagem entre si, seria a configuração que faz com que esses elementos funcionem e gerem aí, né, as funcionalidades previstas para o ambiente em si. Tranquilo até agora? Professor, Sim. sobre sistema e subsistema, você explicou a respeito do mercado, como uma empresa, explicou sobre o computador, sobre os funcionários, aí seria o sistema porque faz funcionar o mercado. Sim. E nesse caso, nesse exemplo, o cliente seria um subsistema ou não? O cliente seria um elemento desse sistema. Um elemento. Certo? Apesar do cliente, no caso do supermercado, ele ser uma peça principal do supermercado funcionar, ele faz parte indiretamente do sistema, entendeu? Para ser mais claro, Professor, o cliente ele não pode manter o sistema funcionando. Ele não. Como é que eu vou falar? Ele mantém porque ele indiretamente ele compra. Mas ele não faz a logística, ele não faz a reposição de mercadoria, ele não faz a venda, a compra e venda do produto, entendeu? Então, devido a isso, ele é um elemento. Professor, em questão dos subsistemas, seria os setores, por exemplo, do mercado? Perfeito. Eu poderia classificar como sendo um setor. É isso mesmo. O que eu quero que vocês entendam sobre subsistema e sistema é o seguinte: se a gente for isolar um setor do mercado, por exemplo, o setor de compra e venda, né, que é onde o cliente entra, pega a mercadoria e passa lá no caixa. Esse subsistema ele tem vários componentes que fazem parte dele. O caixa, o sistema do caixa que faz a venda e emite o cupom fiscal, a pessoa que repõe as mercadorias nas prateleiras e o próprio cliente que entra lá e faz as compras. Perceba que esses elementos, eles de alguma forma eles interagem entre si e geram o subsistema que é de compra e venda de produto. Professor, Você consegue ver que esses elementos interligados ele compõe esse sistema? Pode falar. professor, tem alguém além do senhor com o microfone ligado e tá dando um chiado aqui, eu nem tô ouvindo sua voz, ela tá ficando baixa. Galera, aí fica difícil. Eu não gostaria de ter que... Deixa eu ver aqui. Dá uma olhada aí nos microfones, mas se continuar, me avisem que aí eu aqui pela plataforma aqui, eu cancelo todos os microfones, tá? Vocês me dão um alô aí. Mas pelo que eu tô olhando aqui, tá todo mundo com o microfone desativado, né? Bom, aí só ativem, galera, quando for falar aqui comigo, tá? Aí vocês ativam, faz a pergunta e desativa para não atrapalhar os outros. Ficou claro a questão do subsistema e de elementos que compõem esse subsistema? Acho que sim, né? Então vamos seguindo. Então vamos prestar atenção nesse diagrama aqui, ó. Cada número aqui, ó, vamos contar como sendo um elemento de um sistema. Esses elementos interagindo entre si
gerou o subsistema A, tá? Só que vejam aqui, ó, que o subsistema A, ele acaba de alguma forma interagindo com o subsistema B, que é composto do elemento 4, 5 e 6, tá? Essa interação entre esses dois subsistemas gera o objetivo. Então, normalmente, a visão que eu tenho que ter sobre um sistema, seja ele qual for, primeiramente é o objetivo, para que o sistema vai ser idealizado, o que ele tem que fazer, e como eu vou organizar os subsistemas e os elementos para que esse objetivo seja alcançado, tá? Então aqui, por exemplo, se tratando de supermercado, poderia ser caixa, cliente e repositor do supermercado. Um exemplo, tá? Ou vice-versa, né? Repositor de supermercado, caixa, cliente, caixa. Aí o caixa emite para o setor de logística, por exemplo, o endereço. Aí tem o cara que organiza a encomenda, carrega o caminhão, por exemplo, e o caminhão entrega ao cliente. Esse seria o objetivo. Ficou um pouco mais claro? Vocês conseguiram compreender onde eu quero chegar? Professor, no geral, então, existe sistema e subsistema, sendo que o sistema pode se dizer a empresa em si, e como um outro aluno respondeu, o subsistema sendo os setores. E dentro desses setores também, por exemplo, a divisão também seria um subsistema? Se for algo. Se for. Como é que eu vou te responder? Se for necessário, sim. Você pode ter quantos subsistemas você achar melhor. Entendeu? Por exemplo, assim, eu tenho um mercado, aí tem a logística, Sim. que é um subsistema. Dentro da logística, eu tenho a parte que faz onde os endereços, por exemplo, um sistema responsável por isso, ou algo do tipo, ou o funcionário que trabalha fazendo as entregas. Sim. Aí seria um. Ah, entendi. Ele poderia ser um subsistema ou um elemento dele. O que você tem que ter em mente é que o elemento por si só não descreve uma funcionalidade. Entendeu? Se no caso da logística você tivesse, sei lá, um sistema de computador que gerencia as entregas, aquilo seria um subsistema e não um elemento. Sim, é isso aí que eu tô. Entendeu? Então, Entendi. você pode subdividir isso daqui em mais subsistemas. Não tem nada que impeça isso, tá? É que eu usei essa premissa mais simples para ficar mais fácil o entendimento. Mas, na verdade, quando eu falo de subsistemas e sistemas, normalmente eu tenho vários subsistemas, tá? Ao invés de elementos, como eu expliquei aqui para vocês, eu poderia ter o subsistema 1, o subsistema 2 interagindo junto com o subsistema 3, e aí vai, tá? E esses subsistemas, eles têm elementos nele. Então depende de como eu quero organizar o sistema em si. O que eu quero que vocês compreendam é essa divisão de subsistemas e elementos e que eles sempre interagem entre si. Por que eles interagem entre si? Porque normalmente eles trabalham em conjunto para atingir um objetivo, tá? Sem objetivo, não existe o porquê do sistema, tá? Não existe porquê eu organizar ou arranjar alguma situação ou criar algo se não tiver um objetivo. E aí, quando se tem esse objetivo em mente, é mais fácil de você arranjar os sistemas e subsistemas para que isso ocorra, certo? Então, esse é um entendimento que, essa visão inicial eu preciso que vocês tenham para a gente começar a caminhar na nossa disciplina, tá? E pensem dessa forma, chama visão sistêmica isso, né? Se você for levar isso, sei lá, para quem é da parte de administração de empresa e para quem é para a parte de desenvolvimento, se você for levar essa visão sistêmica para tudo que você for fazer, ou quase tudo, onde for conveniente, fica mais fácil resolver os problemas, porque você acaba dividindo a solução desses problemas em partes, né? Então é aquela história de ontem, né? Que eu estava falando para vocês do banco de dados, né? Da disciplina de banco de dados. Galera, vamos lá, tem que entrevistar o cara, colher requisitos para montar
primeiro o diagrama, para depois fazer a modelagem, depois gerar o banco. São fases, são subsistemas que estão interagindo entre si com o objetivo de fazer um banco de dados. Então, mais ou menos, é dessa forma que você tem que encarar o sistema, tentando descobrir quais que são os subsistemas e quais as funcionalidades deles. E não só para desenvolvimento de sistema, né, como eu já falei, mas para qualquer sistema em si. Bom, então eu tenho que ter uma visão, tendo essa visão de sistema e subsistema, eu tenho que entender que para um sistema funcionar, eu dependo de algumas premissas. Quais que são essas premissas? São 5. A entrada, processamento, saída, o ambiente e a retroação. Tá? Vamos entender o que é cada uma dessas coisas. Então, primeiro, a entrada, tá? A entrada é o que o sistema importa do meio ambiente para ser processado, em geral composto por substantivos. Podem ser dados, permite planejar, programar o comportamento do sistema, conhecimentos e técnicas. Energias de entrada, permitem movimentar e dinamizar o sistema, por exemplo, máquinas e pessoas. E materiais, são os recursos a serem utilizados pelo sistema para produzir saídas, itens explícitos de entrada. Entendendo um pouco mais fácil, para deixar um pouco mais fácil para vocês, a entrada é o que faz o sistema funcionar. Se a gente pensar de novo no supermercado, se a gente for parar para pensar qual que é a entrada, por exemplo, no sistema de compra e venda, tá? Uma das entradas, pode ser mais de uma, tá? Pode ser várias. Por exemplo, o cliente comprar o produto, né? Seria um dado de entrada. Quanto esse cliente gastou? Quais que são os produtos que ele comprou? A partir desses dados, eu consigo dar entrada na baixa de estoque, eu consigo alimentar meu fluxo de caixa, consigo fazer um fechamento diário. Então, esses dados de entrada, vocês têm que ter em mente que eles alimentam um sistema, tá? É o que é responsável por fazer com que o sistema ele funcione, né? Ele tenha um dado de entrada para funcionar. Na verdade, o sistema como um todo faz com que um sistema funcione, né? Mas os dados de entrada são os que fazem o sistema funcionar, certo? E aí se dividem nesses que eu falei para vocês. Então, é o que alimenta o sistema. Bom, o processamento é a operação interna do sistema. Normalmente fica entre as entradas e saídas. Transforma e processa entradas e proporciona saídas. Então, na verdade, é o que vai tratar a entrada. Voltando como exemplo o mercado, o meu cliente entrou, fez o carrinho de compra, passou no mercado, o cara lá, o meu funcionário vai pegar todas as compras, passa lá no sistema, né? Esses dados são processados, há uma baixa do estoque por meio desse processamento, se gera uma conta a pagar e um cupomzinho fiscal para o cliente pagar. Então, o processamento dessas informações, ou seja, dos produtos que esse cliente comprou, gerou tudo isso, uma baixa de estoque, alimentou meu caixa e gerou uma conta a pagar. Então, só foi possível gerar tudo isso por meio da entrada, que foi os produtos que esse cara comprou, e depois disso o sistema processou e como saída ele deu esses três, ele faz essas três funções, certo? Se a gente for pensar em um computador ou em um celular em si, o que seria a entrada? Por exemplo, quando eu ligo o computador e clico em algum ícone da minha área de trabalho, esse ato de dar 2 cliques, por exemplo, no navegador, é a minha entrada como usuário, falando que eu quero que o computador processe uma requisição para abrir o navegador. Então percebam que tudo é entrada e processamento, se a gente for parar para pensar. Então, essa visão que eu quero que vocês tenham, tá? E o processamento ele gera a saída, né?
Uma visão bem simples que dá para ter sobre entrada e saída é quando você pega uma calculadora, entra com um número, pede para somar com outro número, e na hora que clica em igual, ele processa essa soma e gera o resultado, que é a saída. Então, o ato de você pegar e inserir 2 mais 2 e apertar igual, no momento que você aperta igual, a calculadora processa esse cálculo e devolve 4 como saída. Essa é a ideia. Então, as premissas de um sistema são essas. Na verdade, entrada, processamento e saída. Tá? Normalmente, as entradas são muitas informações, não uma só. Tá? A gente fala de uma só para simplificar, mas normalmente são muitas informações. Pode sofrer uma divisão lógica de trabalho, diferenciação de atividades, desdobrando-se em várias partes do sistema, que seriam subsistemas, tá? Que precisam trabalhar integradamente para assegurar coesão e estado firme do sistema. Na verdade, aqui eu estou querendo dizer que pode acontecer das entradas elas trabalharem com subsistemas específicos. Se a gente for pensar no supermercado de novo, você pode pensar no setor logístico, por exemplo, no setor de compra e venda de produtos, como o cliente comprando e passando no caixa, como sendo uma entrada de informações que vai estar trabalhando no subsistema compra e venda de produtos. Porém, esse subsistema acabou interagindo com outros, que, por exemplo, poderia ser o setor de estoque, o setor de logística, e assim por diante. Então, pode existir uma divisão lógica para diferenciar essas atividades, porém, esses subsistemas eles têm que interagir entre si para garantir coesão e estado firme de um sistema como um todo. Se você for parar para pensar no mercado, sem o setor de compra e venda, o supermercado não existiria. Em contrapartida, sem o setor de logística, também não existiria. E sem o setor financeiro, também não. Então, são subsistemas que são vitais para que o mercado como um todo funcione. Da mesma forma, se você for parar para pensar em computação, se eu tiver o subsistema processador e eu tirar ele, o restante não funciona. Posso ter memória RAM, placa-mãe, tudo certinho. Vou lá e tiro o processador do meu computador, eliminei um subsistema. Então, o que acontece? Nada mais funciona. Mesma coisa com memória RAM, mesma coisa com o sistema de refrigeração e assim por diante. O sistema de refrigeração é um bom exemplo, que ele é um subsistema que eu posso até tirar e ligar a máquina. Ela vai funcionar por um tempo, mas o que pode acontecer? O sistema normalmente cai sem ele. Vai sobreaquecer e vai desligar. Então, entenda que eu tenho sistemas e subsistemas, só um segundo. Eu tenho sistemas e subsistemas que são vitais e que eles precisam interagir entre si para funcionar. Pode falar. Ok, vamos imaginar assim então. A máquina ao todo, o computador como um todo, a placa-mãe sendo um subsistema. Sim. Estou no raciocínio, estou certo? Sim. O processador, a partir que eu removo ele, esse processador ele deixa de ser um subsistema e se torna um elemento ou não? Não. Você tem ele é ainda um subsistema, porque se você for analisar o processador, ele tem lá, ele é dividido em 3, né? Unidade aritmética e lógica, central de processamento e registradores. Então, ele é composto de elementos. Então, ele é um subsistema. Só que o que você fez? Você eliminou esse subsistema do sistema total. Do sistema maior, que seria o computador, entendeu? Então, não é que ele se tornou um elemento. Na verdade, você tirou esse subsistema e, tirando esse subsistema, você fez o sistema como um todo entrar em falência. Entendeu? Ele continua sendo um subsistema, só que isolado do sistema maior. É a mesma coisa de eu chegar, por exemplo, no banco, né? Para ficar mais fácil para quem não é da área de informática. Chego lá no banco, o banco está funcionando normal, tem um sistema de rede de computador lá. Aí a internet cai. O que acontece com o banco? O banco para. Né? Ainda continua existindo o sistema de internet, só que ele está inativo. Então, o que aconteceu com o sistema? Ele entrou em decadência. Ele parou. Na hora que o subsistema rede de internet volta,
volta a funcionar o sistema como um todo. Ficou mais claro? Sim. É legal. Então, eu quero que vocês pratiquem essa visão em quase tudo que vocês forem fazer. Porque essa é a visão correta que a gente tem que ter sobre um sistema, ou sobre uma ação, ou sobre algum lugar onde a gente for trabalhar. Com que entradas eu trabalho? Como isso é processado? O que eu preciso de saída? Normalmente a saída é visando um objetivo, tá? E essa saída aqui é interessante que ela pode alimentar uma outra entrada. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que eu tenha, por exemplo, voltando no supermercado, né? Eu faço todo esse processo de compra e venda, né, de mercadorias, alimento lá o sistema de compra e vendas lá do caixa. Então eu estou dando baixa no estoque e estou alimentando o meu caixa, né? Então está entrando dinheiro. A quantidade de dinheiro, ou seja, o fechamento lá mensal, ele é uma saída daquele sistema de compra e venda, porém ele pode alimentar o setor financeiro, porque é dali que vai sair o dinheiro para pagar as despesas e comprar novas mercadorias. Consegue entender isso? Que a saída de um sistema ele pode ser a entrada de outro. Então, é aí que está a jogada de um sistema grande de subsistemas. Se a gente for parar para pensar no computador em si, o que acontece? A gente tem uma hierarquia de memórias, né? Eu tenho HD, memória RAM e processador. O HD é onde ficam as minhas informações. Essas informações são carregadas em memória RAM e depois carregadas em processador. O processador processa essas informações, devolve para a memória RAM e daí vai para o local devido, que seria tela ou teclado, mouse, aí o dispositivo de saída que eu quiser. Percebam que o HD ele mantém uma coisa, o processador pede para ele alimentar a memória RAM. É como se é uma saída de informações para a memória RAM. A memória RAM alimenta o processador, uma saída de informações para o processador. E assim por diante. O processador faz algo, alimenta a memória RAM de novo, uma saída do processador para a memória RAM. Então, percebam que todos os subsistemas geram saídas, tá? Isso não só pensando em computador, mas pensando como um todo. Se você analisar a empresa onde você trabalha, você vai conseguir identificar entradas e saídas. Então, isso é ter uma visão sistêmica, certo? Vamos seguindo. A saída, então, é o resultado da operação ou processamento de um sistema, tá? Todo sistema produz uma ou várias saídas, certo? Então, isso daqui eu ainda não falei, mas o sistema normalmente não produz uma só saída, produz várias. Por meio da saída, o sistema exporta o resultado das suas operações para o seu ambiente. Tá? Então, é a forma de mostrar o resultado, de atingir um objetivo, é a saída. Por exemplo, quais as saídas de uma empresa? As saídas de uma empresa, dependendo da empresa, pode ser um produto, a empresa fabrica algo. Então, se a gente for parar para pensar, por exemplo, em uma confecção, entre o pano, né, o linho, é feita a costura, né, o processo então de entrada é o linho, o processamento seria o ato de pegar esses panos, né, o tecido, e gerar algo, por exemplo, um terno, e esse terno é uma saída, que é um produto. Então, se eu for parar para pensar, eu tenho entrada, processamento e saída. Tá? Esse produto sendo vendido, a diferença entre o material, a matéria-prima mais o custo para a manufatura dessa matéria-prima e a venda, essa diferença de valor é o lucro. Tá? Se eu parar para pensar, pessoas aposentadas, olha só, o que é uma pessoa, se a gente for parar para pensar uma pessoa aposentada, o que é aposentadoria? Né? É o direito que a pessoa ganha depois de um certo tempo de trabalho e de contribuição, de se aposentar. Qual que foi a entrada da pessoa? Trabalhar e contribuir. Esses dados foram processados, depois de um certo tempo de contribuição, a pessoa ganha o direito de se aposentar.
qual que foi a saída de todo esse processo? A aposentadoria em si. Então percebam, eu estou pegando exemplos distintos para tentar trazer essa visão para vocês. Quando eu falo de poluição, pensa numa indústria, sei lá, uma usina de cana. Entra a cana, ela é, por exemplo, de alguma forma processada lá dentro para gerar o álcool. Nesse processo de manufatura, né, da cana para gerar o álcool, gera-se a poluição, é um tipo de saída. E aqui cabe dizer que nem toda saída ela é positiva, pode ser negativa também, tá? Então a poluição seria um caso desse. Para mim atingir meu objetivo, que é o álcool, eu preciso de uma saída negativa, que é a poluição. Mas ela existe, ela é resultado do processo de entrar com a matéria-prima, que seria a cana, processar ela e gerar o álcool. O álcool saiu, mas saiu também a poluição, que é outra saída. Entenderam a ideia? E aí cabe uma análise até um pouco maior, né? Porque quando a pessoa vai analisar um sistema como um todo, ela tem que analisar a saída que ela quer e como ela vai proceder com a entrada e processamento das informações para conseguir esse objetivo, né? Que é a saída. Bom, e o ambiente? É o meio que envolve o sistema, é o todo. É o que mantém a entrada, processamento e saída. Ou seja, o que abriga todos os subsistemas, né? Então, o sistema é influenciado pelo ambiente através de entradas e influencia o ambiente através de saídas. Então, no caso da usina de cana, se a gente for parar para pensar, entra a cana, né? Qual que é a influência no ambiente? O plantio de cana, por exemplo. Eu tenho monocultura em uma grande área. Seria um impacto, uma influência do meu sistema usina. Ah, beleza. Entra essa cana, a manufatura tem a poluição. É outra influência do meu sistema no meio ambiente. Mas em contrapartida, sai o álcool que faz com que os carros se movam. É outra influência do meu sistema no ambiente. Se eu for analisar internamente a usina, os subsistemas, eu vou identificar várias outras influências que esses subsistemas causam no sistema como um todo. E tudo isso deve ser avaliado. Para que um sistema seja viável e sobreviva, ele deve adaptar-se ao ambiente por meio de um constante ajustamento. Isso daqui é interessante. Quando eu penso em um sistema, eu tenho que entender que esse sistema ele não vai ser eterno. Ele vai precisar se adaptar. Um exemplo bem fácil de compreender pensa num smartphone há 5 anos atrás. Hoje ele já é inviável, né? Vamos parar, sei lá, 7, 8 anos atrás. Hoje ele já provavelmente já não roda mais os sistemas de hoje em dia, né? Os programas de hoje em dia. O que aconteceu? O sistema smartphone ele teve que se adaptar para as novas necessidades. Então foi evoluindo. Todo sistema, então, ele deve ser pensado para evoluir. Então, para quem for desenvolver sistemas ou trabalhar em sistemas, pensem no sistema como um ser que vai evoluir, que ele tem que se adaptar, que ele tem que se ajustar. Um exemplo clássico é o Windows, né? Como era o Windows 95? Se você for pesquisando como foi a evolução até o que é hoje, mudou muito o sistema. Então, o sistema ele se adaptou para poder sobreviver. Certo? Bom, e por último, retroação e feedback, né? O que é a retroação? Um mecanismo segundo o qual parte da saída de um sistema volta à entrada. Tá? Então, a retroação é quando eu processo algo e esse algo vira uma nova entrada para o mesmo sistema. A retroação serve para comparar a maneira como um sistema funciona em relação ao padrão estabelecido para ele funcionar. Então, na verdade, ele é um sistema de refinamento, né? Para fazer com que o sistema trabalhe de uma forma adequada. Quando ocorre alguma diferença entre ambos, a retroação se incumbe de regular a entrada para que a saída
se aproxime do padrão estabelecido. Por exemplo, o sistema nervoso do ser humano. Né? O sistema nervoso do ser humano trabalha com esse sistema de retroação. Por exemplo, se você espetar o seu dedo em uma agulha, qual que é a entrada? A dor. Como o sistema nervoso vai interpretar? Como sendo uma dor. O sinal para o cérebro vai que você espetou o seu dedo. E qual que é a reação? Você tirar o dedo rapidamente da agulha. Foi a saída. Né? O que o sistema nervoso teve. E o feedback, a dor. Porque esse ato de você espetar o dedo na agulha e tirar, seu dedo foi ferido e como feedback você sente a dor de todo esse ato aí. Qual que vai ser, então, a retroação nesse caso? A dor ela pode servir para você tomar alguma providência, alguma ação. Por exemplo, fazer um curativo no local do ferimento. Entenderam essa ideia? Então, eu tenho a saída, que foi a dor, como sendo uma nova entrada que vai fazer com que o meu sistema nervoso estimule meu corpo para fazer com que eu faça um curativo ou com que os glóbulos vermelhos vá lá e comece a estancar a saída de sangue e assim por diante. Então, se você for parar para pensar, olha onde eu estou indo, no sistema nervoso humano. Tudo tem visão sistêmica. Tudo é entrada, processamento, saída, sistema e retroação. Tá? Que é um ambiente, né? Sistema é um ambiente e retroação. Então, quando eu penso em um sistema, eu posso isolar e pensar em tudo como sendo um sistema. Tem dois tipos de retroação, a positiva e a negativa. Tá? A positiva é a ação estimuladora de saída que atua sobre a entrada do sistema. O sinal de saída amplifica e reforça o sinal de entrada. Por exemplo, quando eu tenho um sistema de compra e venda, e quando as vendas aumentam e os estoques diminuem, tá? Ocorre retroação positiva para aumentar a produção. Então vamos parar e pensar sobre isso. Se tratando de uma empresa, vamos pegar o mercado, que é o que a gente já vem utilizando aí como exemplo. Quando aumenta muito a venda, o estoque obviamente diminui. Então teve muita entrada de vendas, ou seja, baixou, com a saída foi a baixa de estoque. Não é ruim baixar o estoque, na verdade é positivo, porque o objetivo do mercado é vender. Então ele vai ter que comprar mais produto. Entendeu? Essa seria uma saída positiva. Muitas vendas. Uma negativa é a ação inibidora de saída que atua sobre a entrada do sistema. O sinal de saída diminui e inibe o sinal de entrada. Quando as vendas diminuem, o estoque aumenta. O oposto, né? Quando você tem um estoque muito grande de mercadorias e não consegue vender, começa a vencer essas mercadorias no estoque, o que eu tenho? Tenho uma saída negativa, que é a perca dessas mercadorias. Acho que ficou bem claro, né? De toda forma, eu tenho entrada e saída, só que é melhor almejar positivo. Beleza? Galera, fique esperto aí com os microfones ativos, hein? Tem gente aí com o microfone ativo. Então aqui fica mais fácil de compreender. Ó. Eu tenho a entrada de dados, eu tenho o processamento desses dados, que vai ocorrer aqui, ó, nessa caixa vermelha, e eu tenho uma saída. Essa saída ela pode funcionar como uma retroação, ou seja, ela pode voltar como uma entrada e ser processada de novo e fazer uma saída. Bom, o que eu posso tirar disso daqui, na verdade? Todo o sistema ele é embasado nisso. Vamos parar para pensar numa inteligência artificial. Tá? Hoje está bem em alta falar de inteligência artificial. Por exemplo, quando você pega o seu celular, no caso do Android seria esqueci o nome o Google Now, né? E no caso do iOS seria a Siri. Quando você entra lá, ele fala, ó, diga ok Google, repete ok Google, repete ok Google. O que ele está fazendo na verdade? Ó, meu celular aqui até ativou. O que você está fazendo na verdade? Você entra com a palavra, ele processa essa palavra, analisa ela
essa análise gera uma retroação e você tem que entrar de novo com a mesma palavra para ele analisar, né, a sua pronúncia, e aí ele pede de novo e de novo, até que ele fala que está ok, porque ele conseguiu estabelecer todos os padrões da sua voz. O que isso quer dizer? Que existe um processamento, existe uma saída, só que ele está pedindo retroação para refinar esse processamento, tá? Então essa é a ideia. A retroação, às vezes, ela ocorre para melhorar um sistema. Se eu for parar para pensar em um supermercado, por exemplo, eu poderia ter como entrada as baixas vendas, né, do setor de venda. Isso poderia gerar uma posição, né, uma informação para o setor financeiro e ser estabelecido algo, né, que vai servir de retroação para melhorar as vendas. Então, esse dado, baixas vendas, gerou uma ação que serviu de retroação para melhorar o processo de vendas. Por exemplo, vamos divulgar, vamos fazer promoção e assim por diante. Então, a retroação são ações que melhoram o processo de entrada. Qual que é o processo de entrada de um setor de venda? Que o cliente chegue lá, pegue os produtos e compre. Se isso não acontece, medidas devem ser tomadas para melhorar. Então, é a retroação. Através dessa saída que foi a baixa venda, foi tomada uma decisão que melhorou as entradas e, através do processamento, se verifica, atingiu quanto eu queria vender? Não, então vamos tomar outras medidas, vamos verificar a entrada, vamos processar até que eu consiga a saída adequada. Bom, um exemplo aqui então, mais fácil de entender. Por exemplo, quando eu vou fazer um bolo, né? Eu tenho lá ovos, leite, açúcar, manteiga, o tempo que eu vou precisar, a energia, a técnica para fazer o bolo, o conhecimento, o fogão e o cozinheiro. São entradas que eu preciso para que o bolo seja feito. Eu preciso de tudo isso. O processo, juntar tudo isso e criar o bolo, né? Assar o bolo. A saída, o bolo acabado. Ah, mas espera aí. Se eu verificar o ponto do bolo lá com o palitinho e ele não estiver bom, ou o bolo não ficou bom, o que pode acontecer? Eu precisar ver isso, o bolo não ficou bom e eu ter que fazer tudo de novo. Assar o bolo de novo e verificar. Então vejam que aqui é bem fácil de compreender isso. Certo? Aqui então analisando um outro sistema, um sistema um pouco mais complexo, tá? Por exemplo, o sistema de refrigeração de uma geladeira. Se a gente for parar para pensar, uma geladeira ela é composta por dois outros sistemas. Sistema de extração de calor e sistema de condensação de gás, tá? Olha só, vamos analisar. O sistema de extração de calor, por exemplo, ele é alimentado pelo sistema de compras, ou seja, eu fui lá, comprei algo, abri a porta da minha geladeira e coloquei algo lá dentro. Então, entra uma comida que está na temperatura ambiente ou quente, ela vai precisar passar pelo processo de refrigeração, tá? Então, o processo de refrigeração gera comida fria, certo? E esse processo de refrigeração, ele analisa também o calor, interage com o processo de gaseificação, que pede mais ou menos condensação, dependendo do que ela precisa refrigerar. Então, tem lá o termostato do meu refrigerador pedindo, por exemplo, 3 graus. Quando entra a comida quente, essa temperatura do local ela é modificada. Então pode haver a necessidade de condensar mais ou menos a temperatura. Aí vai depender de como o refrigerador está configurado. Bom, a comida fria então pode ser preparada, né? E pode se tornar quente de novo e gerar uma nova entrada, né? Por exemplo, eu preparo arroz, como, não comi tudo, vou refrigerar para mim comer mais tarde. Então essa comida se tornou quente e entrou de novo no sistema.
Então, eu preciso de pensar nisso também. Aqui, o processo de gaseificação é uma troca, né? Esse sistema de extração de calor, ele faz uso da amônia em gás, que ela é condensada, tá? E ela volta de novo para esse sistema aqui para refrigerar. Então, basicamente, é feito dessa forma a refrigeração de uma geladeira. O gás ele esquenta, ele vem para o condensador, refrigera e passa de novo para cá até refrigerar todo o ambiente. Essa condensação ela usa um sistema para identificar o calor, ela precisa de energia para que ela trabalhe e de um compressor para que ela trabalhe. Então tem um sistema elétrico que gera energia elétrica que vai trabalhar com esse compressor. Esse compressor gera energia mecânica que trabalha com a condensação. Essa condensação gera um calor ou um calor ou frio, né, que passa por aqui e gera amônia e assim por diante. Então eu tenho aqui o que é verde são sistemas, tá? Então tudo que está verde aqui são sistemas. Tudo que é rosa aqui são processos, tá? E tudo que é azul é entrada ou saída. Então, se você for parar para analisar, é perfeito, né? Esse sistema aqui, ó, tem vários subsistemas trabalhando em conjunto. Oi? Oi? Nenhuma dúvida? Bom. Então, aqui, falando do bolo, tá? A saída de um sistema pode ser entrada de outro. Foi o que eu falei para vocês. Pensando naquele sistema do bolo. Tenho todas aquelas entradas, utilizo ela para assar um bolo. Se o bolo não estiver bom, eu volto, faço tudo de novo, até o bolo sair bom. Esse bolo ele pode ser entrada, por exemplo, de uma padaria, onde ela vai ser vendido o bolo. Esse bolo vai ter essa venda do bolo. Então aqui, ó, precisou do processo do padeiro criar o bolo, para ele alimentar o processo de venda de bolo, que vai ter como entrada o preço, o vendedor, o cliente e as técnicas de venda utilizadas, e como saída o bolo vendido. Então vejam só, um processo, subprocesso, com outro, alimentando outro subprocesso que gera um processo maior, que é a venda do bolo como um todo, desde a criação dele até a saída. Então depende de como eu quero analisar um sistema. Tá? E aqui, galera, eu vou parar aqui. Outros conceitos em TGS. Certo? Então até agora eu falei com vocês sobre sistemas, subsistemas, entrada, processamento e saída. Tá? A partir da próxima aula a gente vai pegar todos esses conceitos, continuar trabalhando eles, mas agora vai entrar uns outros conceitos que eu vou comentar a partir da próxima aula. Beleza? Até porque não daria tempo para hoje. Então só aguardem aí um pouco que eu vou fazer a chamada. Antes de fazer a chamada, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer tirar alguma dúvida? Não? Então, beleza. Vou parar aqui a gravação, tá? E até amanhã.